Olá, queridos alunos do segundo ano do Instituto Teológico João Calvino, em Ondiva, no Cunene. Estamos reunidos aqui para mais uma videoaula. Estamos falando sobre ética cristã e nessa aula eu quero conversar com vocês de maneira bem sucinta sobre santidade na vida. Um dos pensadores mais proeminentes deste século e um famoso humanista foi o Dr. Albert Schweitzer. Por sua própria declaração, Schweitzer era religiosamente não um cristão, mas um humanitarista. O seu princípio religioso básico não era Jesus Cristo, mas a reverência pela vida. Para Schweitzer, a reverência pela vida significa que toda vida é igualmente sagrada e santa e deve ser igualmente reverenciada. A vida do homem e a vida de um verme ou mosquito, a vida de um santo ou a vida de um criminoso mais depravado são igualmente sagradas e devem ser igualmente reverenciadas. Qualquer matança, mesmo de plantas e animais para alimento, é um ato culposo de assassinato, de forma que o homem vive somente por culpa. Não pode existir distinção moral entre homens e coisas vivas, pois todos representam igualmente a vida, e toda a vida é sagrada e santa. Em graus diversos, essa crença ela é comum em nossos dias. Muitos sustentam que a pena de morte é assassinato, um crime contra a vida, e que toda guerra é um assassinato e deve, portanto, ser totalmente condenada. Além do mais, a nova moralidade recusa distinguir entre os atos morais e imorais no sentido bíblico. Sustenta-se que todos os atos que não fazem violência à vida são morais. A vida é santa e não pode haver nenhuma discriminação contra qualquer ato que seja um aspecto da vida. As pessoas que sustentam essa fé são quase sempre pacifistas, embora alguns justificarão a matança de inimigos fascistas da humanidade. Eles são contra a pena de morte e são contra a moralidade cristã, pois alegam que ela é restritiva ou hostil à vida e ao desejo de viver. Para lidar com essa fé prevalecente, é necessário conhecer a perspectiva bíblica a fundo. A declaração clara dos 10 mandamentos é: não matarás. O significado desse mandamento é que Deus, como Criador e Senhor sobre a vida e a morte. Então, vamos entender isso aqui. Deus é o Criador, mas Ele também é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Analisando aqui a palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo 32, verso 39, o texto nos diz assim: Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há ninguém que escape da minha mão. A vida, ela é um dom de Deus, portanto, ela deve ser vivida sobre os seus termos e de acordo com a sua lei. O homem não pode tirar a vida, incluindo a sua, e de acordo com a sua vontade, sem ser culpado de assassinato. Em muitos estados, nossa lei ainda reflete a crença cristã e que a tentativa de suicídio é uma tentativa de assassinato, sendo um delito criminal. Como resultado, a sentença de morte contra o assassinato, ela é repetidamente pronunciada na Bíblia. Lembra em Gênesis capítulo 9, verso 6? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Em Êxodo 21, verso 12. Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Então, assim, assassinato é um dos crimes que requer pena de morte. Mas alguns têm argumentado como a Bíblia ela pode, de forma lógica, pedir que imponhamos a morte como uma penalidade, quando ela nos proíbe de matar. A resposta é simples. O direito de matar, ela não pertence ao homem, pertence a Deus como autor da vida. A vida pode ser tirada, a pena de morte ela pode ser imposta, somente de acordo com a lei de Deus ou sob comissão dele.
E, repetidamente, a Bíblia nos diz, como, por exemplo, em Romanos, capítulo 13, de verso 1 a 6, que os oficiais do Estado, os oficiais do governo civil, eles são ministros de Deus. Então, assim como a igreja representa o ministério da palavra de Deus e dos sacramentos, e também, é claro, de disciplina eclesiástica, assim o Estado ou o governo civil, ele representa um ministério, o Ministério da Justiça, o Ministério da Administração da Lei. E esse ministério, o Ministério da Justiça, o governo civil, está sob a ordem de Deus. Além do mais, assim como os oficiais ou ministros da igreja, que devem crer e devem ser fiéis a Deus, ou então incorrerão em sua ira e juízo, assim também são os oficiais ou os ministros do Estado, que devem crer e devem ser fiéis a Deus. Caso contrário, incorrerão em sua ira e juízo. Porque os oficiais do Estado exercem o poder de Deus, isto é, o Ministério da Justiça com o poder e o direito de tirar a vida. Eles são mencionados por Deus lá no Salmo 82 como Elohim, isto é, como deuses. Eles são como deuses no fato, preste atenção nisso, para você não pensar que o professor é um herege. Eles são vistos ali como Deus pelo fato de compartilharem a autoridade de Deus sobre a vida humana. A eles é delegado o dever de matar homens que violam as leis de Deus. Então, quando eles desempenham esse dever de acordo com a palavra de Deus, o seu juízo é considerado como os juízos de Deus, de acordo com o livro de Deuteronômio, no capítulo 1, 17. Então, em suas instruções aos oficiais e aos juízes civis, não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temerei a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Se os juízes e os oficiais do governo falham em guardar as leis de Deus, se eles pervertem a justiça de Deus, então estão de acordo com o Salmo 82. Embora a autoridade deles sejam como a autoridade de um Deus, eles morrerão como os homens. Está lá no versículo 7 do Salmo 82. Deus mesmo trará juízo e pena de morte sobre uma nação que despreza sua lei. E, como resultado, a partir da perspectiva cristã, a pena de morte não é uma opção do Estado, nem uma questão onde o governo civil tem uma escolha. O Estado tem uma lei rígida, e essa deveria ser a lei de Deus, que deve ser obedecida, porque a execução de criminosos que incorrem em pena de morte, ela é recorrida do Estado, sendo a vida do próprio Estado penalizada se ele desobedecer. Os direitos dos criminosos são protegidos, sim. Não precisa ir dos direitos humanos, mas já é protegida pela lei bíblica. Então, o princípio legal que um homem é inocente diante do tribunal até que seja provada a sua culpa, e foi derivado da Bíblia. O mesmo é verdade do requerimento de colaboração antes que seja permitido um testemunho contra um homem. Mas a Bíblia deixa claro que o homem cuja culpa foi provada não pode ser objeto de piedade. Salomão resumiu isso da seguinte forma: os que deixam a lei louvam o ímpio, porém, os que guardam a lei contendam com ele. Está lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 4. Então, aqueles que são cheios de piedade pelo criminoso culpado são eles mesmos homens que deixaram a lei. A piedade deles é para com o criminoso. E essa piedade para com o criminoso é um sinal de depravação. Há alguns anos atrás, o pai de uma garota de 6 anos de idade, que foi brutalmente morta por um pervertido sexual, disse assim: não posso culpar o homem mais do que a sociedade que o produziu. O criminoso era um homem claramente degenerado. Mas devemos insistir que esse pai era ele mesmo horrivelmente degenerado. Ele estava negando a doutrina da responsabilidade moral pessoal. Estava colocando todo o mundo moral
de cabeça para baixo ao chamar o criminoso de vítima. Esse pai estava desprezando a lei de Deus em favor de várias escusas sociológicas para a criminalidade. Salomão expressou claramente as consequências de tal delinquência moral. Está lá em Provérbios, capítulo 28, verso 9. Os que se desviam os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Assim, o poder para matar é o poder de Deus, e ela deve ser exercida de acordo com a lei de Deus. Não, e não é o poder do homem, mas o poder de Deus. E esse uso santo do poder para matar também está de acordo com a palavra de Deus, envolvido numa guerra justa. Mas esse é apenas um lado da questão. O poder para matar é sob a lei de Deus. E a vida e o viver também estão sob a lei de Deus. Hoje em dia, é popular pensar das leis como uma restrição sobre a vida. E isto é uma atividade amplamente encorajada pelo humanismo existencialista. A vida livre é a vida além da lei, além do bem e do mal. Somos informados, é a emancipação da lei e da moralidade. A nossa posição americana histórica, contudo, tem sido a fé cristã, que a verdadeira liberdade é sob a lei e a lei de Deus. A sabedoria santa, que significa, ou melhor, que é isso mesmo, que significa fé e obediência, é de acordo com a Escritura. Uma árvore de vida para os que dela tomam, conforme nos diz Provérbios. De acordo com a versão de Berkeley do Salmo 19, verso 7, nós vamos ler assim: a lei do Senhor é perfeita, restaurando a alma. Ao invés de ser uma forma de prisão, a lei de Deus para nós é uma condição de vida. Analisemos o significado disso. A lei de Deus é como uma condição de vida. A condição da vida de um peixe, seu ambiente é a água. Tira o peixe da água, é claro, ele vai morrer. A condição de uma árvore, a sua saúde em seu meio ambiente, é o solo. Arranque uma árvore pela raiz. É claro, ela morrerá. Não é um ato de libertação tirar o peixe da água, ou um ato de libertação tirar a árvore do solo. Similarmente, a condição da vida de um homem, o solo da sua saúde moral, espiritual e física, é a lei de Deus. Tirar os homens e as sociedades do mundo da lei de Deus é sentenciá-los ao declínio, à queda e à morte. E em vez de libertação, vai significar a sua execução. A liberdade do homem é sob a lei de Deus, e a lei de Deus é o ar que dá vida ao homem e à sociedade, a condição básica da sua existência. Quando Moisés chamou Israel a obedecer à lei de Deus, a andar pela fé, ele disse o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Isso está registrado lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Escolhe, pois, a vida. E escolher a vida significa viver em obediência às leis de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, cuja graça salvadora nos capacita a crer e a obedecer. Portanto, a lei é a condição da vida do homem, porque Deus é o criador da vida e o único fundamento da sua continuação. A lei de Deus é a essência da vida e os termos da vida. Aqueles que adulteram a lei de Deus, ou aqueles que advogam qualquer abandono dela, ao invés de buscar a liberdade para vivê-la, como alegam, estão, na verdade, buscando a morte. Para um peixe, escapar da água é escapar da vida ou é uma vontade de morrer? Jesus Cristo, falando com sabedoria há milhares de anos, declarou: mas o que pecar contra mim violentará a própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Então, o ódio pela lei de Deus é o ódio pela vida e é o amor pela morte. O governo verdadeiro, vocês precisam entender isso,
é o governo de acordo com a palavra de Deus. E em termos de sua lei, como um ministro de justiça. Aqueles que desprezam o governo são, de acordo com Moisés e de acordo com Pedro, culpados do pecado de presunção. Presunção significa tomar para si autoridade e poder, mesmo sem ter permissão ou direito para isso. Sempre que colocamos de lado as leis de Deus com respeito à vida e à morte, nós somos culpados de presunção. Presunção é a marca da incredulidade. Presunção significa que temos colocado a nós mesmos no lugar de Deus e demandado que a vida e a morte estejam sob os nossos termos e não de acordo com os termos de Deus. Então, os humanistas presunçosos falam sobre reverência da vida, mas ao invés de ter qualquer consideração pela santidade da vida, a visão deles é sobre uma vida secular e profana. Vida para eles não tem nenhuma conexão com Deus. É simplesmente um recurso natural que usamos e remodelamos de acordo com os nossos gostos. Eles são presunçosos, isto é, são obstinados. O universo deles é essencialmente o seu ego, o seu orgulho intelectual, a sua confiança, que eles representam a elite que governa ao longo das eras. A presunção deles faz com que eles desdenhem não apenas de Deus, mas também dos outros homens. E nós vivemos dias em que o amor de todos os homens é insistentemente proclamado em teorias, mas o ódio maciço de todos os homens, de fato, tem sido praticado entre nós. Ouvimos muito sobre igualdade por parte dos homens, que nos dizem que são nossos superiores e, portanto, sabem o que é melhor para nós. Ouvimos um chamado à unidade de homens cuja ação nos divide. Homens presunçosos, porque são obstinados, porque trazem somente anarquia. Mas a fé e a obediência, elas trazem unidade, porque unem os homens a Cristo, não na vontade do homem. E conforme nós vamos ler no Salmo 127, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então eu compartilhei um texto que eu achei lindo demais, eu gostaria de compartilhar com vocês, Law e Liberty, de R.J. Rushodoni, e esse texto é um texto maravilhoso que nos faz refletirmos sobre a santidade de vida, sobre os direitos e também faz nos refletir sobre o magistrado civil revelado no texto de Paulo lá aos Romanos. Espero que vocês possam apreciar aí esse curto vídeo, nessa reflexão, né, reflexão desse texto, e em breve, na próxima quinta e sexta-feira, nós vamos ter uma discussão sobre alguns apontamentos éticos que estão reverberando em nossa sociedade. E aí nós vamos discutir qual é o posicionamento do cristão sob a pena de morte. Qual é o posicionamento do cristão em relação ao aborto? Qual é o posicionamento do cristão em relação aos jogos de azar? Então, e muitas outras discussões dentro desse campo ético. Nos encontraremos aí na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos vocês, queridos alunos do segundo ano aí no CUNEME, e até breve. Assim nos encontraremos, se Deus assim nos permitir.